Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 20 de setembro de 2025. Hoje vamos trazer aqui um tema bastante atualizado, que eu considero como um marco na nossa caminhada da vida, a longa caminhada espiritual na Terra. Podemos chamar o momento em que estamos passando pelo buraco da agulha. Passar pelo buraco da agulha é uma forma de expressão que simboliza o momento em que tudo é compactado, espremido, para se extrair a essência daquilo que tem ali, naquela frequência, naquela energia. Assim como quando esprememos uma laranja, tiramos o suco dela, sobra aquele bagaço, mas a essência é aproveitada exatamente naquela espremida. Passar pelo buraco da agulha é o momento em que a alma vai realmente definir e extrair de si própria a essência mais pura, aquilo que foi construído, aprendido, praticado ou que se está praticando agora, após tantas e tantas encarnações, centenas de milhares de anos, ajudando esse planeta a evoluir também em todas as formas, em todos os setores, não somente a evolução da própria alma, mas também da coletividade, da humanidade e de tudo que há neste planeta maravilhoso chamado Terra. Passar pelo buraco da agulha é a última fase da ascensão, porque todo o processo ele é ascensional, desde o princípio. Todas as experiências são degraus desta escada, cujo objetivo é levar a alma ao topo. Há muito tempo se ouve falar, porque provavelmente é uma profecia, de uma forma ou de outra, já dita por muitos séculos, muitos milênios, que em algum momento a alma precisaria passar pelo buraco da agulha. No momento que a alma passa por este espaço tão pequeno, essa espremida, como foi dito, é extraído dela a sua essência, e é ali que vai determinar a frequência, o grau exato da evolução daquela alma. Sair definitivamente do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Este passo, esta prova final, ela é necessária porque nenhuma alma pode adentrar um mundo de regeneração numa frequência de quinta dimensão se não estiver realmente pronta. Já dissemos muitas vezes que as informações que nos são dadas dizem sempre que na nova terra não haverá nem dor nem sofrimento. E quem é que causa dor e sofrimento? É óbvio que a dor e o sofrimento é causada pelos próprios humanos. A natureza, de uma forma geral, ela não causa dor para ninguém. Ela não atrapalha a evolução da outra alma. Ela não perde tempo. Mas os humanos que têm uma consciência diferente, porque têm um livre-arbítrio e têm uma mente no seu cérebro, tem o seu ego, tem a sua vaidade, tem o seu orgulho também, junto com as qualidades, obviamente, do amor, da compaixão, do respeito. Mas o ser humano, que é na verdade uma alma encarnada,
passa pelas experiências dentro desta dualidade. A alma, em cada encarnação, veste um personagem, experiencia aquilo que aquele personagem vai lhe proporcionar. E no final de toda esta roda de samsara, a alma extrai de si a sua essência, e esta frequência da essência determina, está pronta para a nova terra ou não. Estamos também fazendo a depuração de todas as nossas memórias, não somente os karmas que já foram quitados praticamente todos, existem algumas coisas ainda, obviamente, mas estamos curando também os nossos traumas. Passar pelo buraco da agulha significa que é preciso limpar tudo aquilo que é excesso. É como se fosse um saco de batatas e ele não tem condições de passar num espaço, num buraco. Mas tem batatas que não estão boas, estão apodrecidas ou apodrecendo. Pode ter algumas pedrinhas ou um pouco de terra ao seu redor, os resíduos que estavam lá na terra quando foram arrancadas. E nesta limpeza o saco fica menor e aí então ele vai passar nesse espaço mínimo, nesse buraco, no buraco da fechadura. Então, deixar de lado os nossos traumas, principalmente aquelas memórias de vidas que praticamos o mal, que estão guardadas dentro de nós, e fique apenas na memória e não nas ações, porque as ações fazem volume, criam energias, e é preciso passar no buraco estreito da agulha. Então os medos estão sendo deixados para trás. Por isso todos estão passando por alguma situação de medo, de desesperança, de pavor, de insegurança, de desânimo até. É preciso entender que os medos são apenas memórias, lembranças de algo já vivido numa situação parecida. É a nossa parte subconsciente ou inconsciente do nosso sistema neural que traz dentro daquelas memórias de alma situações que fazem um link com o passado. E nós achamos que o medo é da agora, e não é verdade. O medo é sempre uma memória de algo já vivido e que foi traumático. O desânimo nesta hora é certo. Em algum momento ele chega e ele pode ser, de fato, a maior ameaça para este momento final de transição, de ascensão. Porque o desânimo significa desistir. Na melhor das hipóteses, ele ainda apenas atrasa, mas geralmente ele faz com que a alma encarnada desista do seu propósito. E quando ela desiste, as oportunidades começam a escassear. Talvez não sejam suficientes para que todas as provas finais sejam cumpridas. Então nós não podemos desanimar. E é claro que você um dia ou outro vai ter desânimo. Todos nós temos. Eu também tenho, não é diferente. Por mais que se conheça, por mais que se saiba, às vezes o peso é tão grande que por um instante podemos fraquejar. Mas é preciso encontrar forças, coragem, determinação e, acima de tudo, confiar no plano maior. Seguir adiante. Às vezes tudo parece piorar,
E nós já dissemos aqui que não é verdade. O caos que nós vemos é a prova da mudança. Se parece piorar alguma situação é porque a luz está maior, mais potente e mostra mais. Então estamos vendo mais, por isso parece que está piorando, mas na verdade as coisas estão fluindo para a conclusão. Às vezes parece que não tem solução mais das coisas. A cada dia surge uma nova situação e nós começamos a fraquejar porque parece que nada mais funciona. Tudo fica difícil. E, no entanto, são as provas finais. O teste. Estamos sendo testados. É preciso ser testado antes de passar pelo buraco da agulha para retirar tudo aquilo que não está positivo, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve. Deixar para trás certas bagagens desnecessárias. Então, sim, estaremos preparados para passar pelo buraco da agulha. As máscaras caem e mostram a verdadeira face do mal. Quem não está vendo isso? A cada dia mais claro, mais nítido, mais forte e mais profundo. Já dissemos tantas vezes que estamos naquele ponto que as máscaras caem e aquele que parecia mais ou menos bom vai mostrar que é mais do que era, muito melhor. E aquele que parecia se comprazer no mal vai mostrar que ele é ainda pior. Porque a máscara sempre escondia um pouquinho da face, pelo menos uma parte do corpo. Agora, caindo a máscara, surge a verdadeira face de cada um. Faz parte das revelações. O Apocalipse, como tanto foi falado, Apocalipse é a revelação do que estava oculto, e agora nós estamos vendo o oculto ser mostrado. Então, é um salve-se quem puder, porque parece que abriram as portas do inferno também. E não é verdade. Elas sempre estiveram abertas, tanto as do céu quanto do inferno. Cada um passava pela porta que quisesse, eram as experiências que as almas aqui encarnadas, no mundo de provas e expiações, de polaridades, de dualidade entre a luz e a sombra, sempre viveram. Então que caiam as máscaras, de uma vez por todas. Que caia a minha, que caia a tua, que caia de todos. É preciso, o tempo urge. Não há mais para onde se esconder, seja a luz, seja a sombra. Aliás, no final, todos os obstáculos serão removidos e a luz não tem mais como produzir sombra. Porque os obstáculos não existirão mais. Foi dito aqui em alguns áudios anteriores que a sombra só existe quando há um obstáculo entre ela e a luz. Senão a sombra inexiste. Porque o que existe de verdade é luz. Luz é amor. E nós vimos, através das literaturas, principalmente um livro chamado Só o Amor é Real, de Brian Weiss. Se vocês lerem esse livro, vão entender que, de fato, só o amor é real, só a luz é real. A sombra é um resultado de um obstáculo temporário. Retira-se o obstáculo, a sombra desaparece, e agora todos os obstáculos vão ser removidos. Portanto, vamos ter confiança. Eu não gosto de usar a palavra esperança, porque quem espera nunca alcança. Ao contrário do que antigamente se dizia, quem espera alcança. Não. Se você não sai da espera, você não alcança jamais. Você vai ficar esperando a vida toda.
É preciso confiar e seguir. Aí então você vai alcançar. Vamos confiar. O plano divino é perfeito e ele previu tudo o que vai acontecer ainda e o que já aconteceu antes de cada alma vir para a Terra. Nós sabíamos isso. Estudamos o plano da Terra antes de aceitar esta escola. E viemos porque confiamos. Nós vemos as máscaras cair até nas nossas famílias. Familiares nossos, infelizmente, ainda estão perdidos na escuridão. Ainda estão apoiando as sombras. Ainda estão acreditando que as sombras é a solução, porque talvez a luz ofusque os seus olhos. Mas não é verdade. Boas almas, tanto nas nossas famílias como nas outras famílias, que ainda se comprazem nas sombras, ainda terão oportunidade, mas vai ser sob choque. E o choque vai ser duro. Porque se a alma é boa, a ilusão que ela vive tem que se desfazer de uma forma rápida e forte. E isso vai doer, e vai doer muito. Mas o bom é que a alma pelo menos vai se salvar. Porém, aquelas almas que se comprazem nas sombras, na ausência de luz, na ausência de amor, infelizmente, não terão outro destino que não seja o exílio para planetas ainda de provas e expiações. Esta será a maior tragédia que uma alma que veio para a Terra poderá viver, o exílio. O exílio significa apagar da sua mente, da sua consciência, da sua memória de alma, toda a experiência da Terra, porque ela não vai lembrar que viveu nesse planeta. Ela vai viver novamente tudo outra vez, toda a roda de Sansara, necessária até que ela desperte, até que ela acorde de uma vez e faça a sua ascensão. Nós vemos nas nossas famílias pessoas que tiveram toda a oportunidade, como nós tivemos. Se somos da mesma família, as oportunidades foram dadas a todos. E dentro das nossas famílias, podemos ver o exemplo da família coletiva do planeta Terra, que também forma uma grande família. Todos tiveram as mesmas oportunidades. Por que então alguém não aproveita? Porque não quer. Porque se compraz naquilo. É claro que somos diferentes, as consciências não são iguais, não existem duas iguais. Mas existem duas classificações, a que se alinha na luz e a que se alinha na ausência da luz. Nós vemos coisas agora que estão chocando. Aí alguém diz, é inacreditável o que vemos. Como pode haver consciências tão perversas? Pois é, mas tem. Assim como tem consciências maravilhosas, tem o extremo do outro lado também. E ver isso, constatar isso, faz parte das revelações. Precisamos buscar a força máxima dentro de nós para vencer este obstáculo final, que é se desfazer das bagagens inúteis para poder ter frequência e tamanho para passar pelo buraco da agulha. Eu acredito que vocês, de uma forma ou de outra, estão passando por isso. Vocês que acompanham esse trabalho, vocês que me acompanham há muito tempo, vocês já têm informações. Nós não precisamos aqui apontar quem quer que seja, não precisamos aqui criticar quem quer que seja, porque o que importa é que cada um saiba o seu papel. O primeiro compromisso, a primeira responsabilidade de cada alma nesta encarnação atual é
salvar-se a si própria. Evitar o exílio. Então, fazer um esforço. E é isso que você está fazendo? Senão você não estaria aqui escutando esse áudio neste vídeo. Você estaria como os outros, tentando criticar, julgar, condenar, atacar e pensando quem é a próxima vítima, em quem eu vou dar o golpe por primeiro, como eu posso barganhar aqui, como eu posso galgar um cargo ali, sem esforço. Tudo na lei de quem pode mais chora menos. Esta é a lei das sombras. Não é quem pode mais chora menos. A lei divina é a cada um segundo suas obras. Esta é a lei justa. Então vamos buscar forças, vamos buscar coragem, vamos buscar determinação e vamos acreditar que, de fato, nós estamos a um passo da nova Terra. E antes de finalizar este áudio de hoje, como eu já me comprometi há poucos vídeos atrás, um mês ou dois, eu não lembro bem, eu fiquei de avisar aqui aqueles de vocês que participaram o primeiro capítulo da jornada de cura quântica da Dinara Esquio. Eu estou aqui trazendo então a informação de que o primeiro capítulo terminou e agora iniciou o segundo capítulo. Então é com o coração repleto de gratidão, porque vocês sempre confiaram no meu trabalho, nas minhas indicações. E é também com entusiasmo que eu deixo aqui um convite para aqueles que desejam embarcar nesta jornada. Ela foi dividida em 3 partes, a primeira terminou, mas tem a segunda e a terceira. A trilogia deste ano de 2025 foi estruturada no formato dos 3 As, como eu disse lá no primeiro anúncio, né? O autocuidado, a autorresponsabilidade e o autoamor. A jornada de 21 dias do autocuidado já encerrou. Agora iniciou as inscrições do segundo capítulo, a autorresponsabilidade. Depois vai ter ali, mais no final do ano, o terceiro, que é o autoamor. As inscrições então começaram e mais adiante, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, vou deixar os links para como entrar na página da Dinara, quem quer fazer a sua inscrição, quem quer fazer o segundo capítulo. E se alguém não quer fazer só o terceiro, mais adiante. Eles são independentes, então autocuidado, autorresponsabilidade e autoamor é uma trilogia na sequência, mas quem não pode fazer os 3, faça um, faça 2. Quem não fez o primeiro pode fazer o segundo ou o terceiro, ou os 2 que faltam ainda. Então quem não pôde participar do capítulo do autocuidado poderá estar participando deste agora da autorresponsabilidade. Porque apesar de ser uma trilogia, cada jornada é única. Como podemos assumir a nossa autorresponsabilidade perante a consciência e a espiritualidade nessa existência? Este vai ser o carro-chefe deste segundo capítulo da autorresponsabilidade. Na verdade, é um convite, mas também um chamado para que todos aqueles que querem despertar e integrar a essência da autorresponsabilidade
possam então agora ter esta oportunidade. Nós já dissemos aqui que trabalhamos e aprendemos juntos por 8 anos, a Dinara e eu, por isso eu confio no trabalho dela, sei da sua idoneidade, da sua capacidade principalmente, e essa jornada que ela faz já tem 5 anos, e milhares de pessoas já passaram pelas terapias, e muitos tiveram grande sucesso nos seus propósitos, porque trabalha a energia de uma forma quântica, sem que precise sair do lugar, sem que precise viajar, apenas fornecendo os dados e, obviamente, se inscrevendo. Tem pessoas que dizem, mas eu não tenho condições, eu não posso pagar, porque é um trabalho pago, obviamente, ela faz isso o tempo todo, o ano todo, ela prepara durante 6 meses, um pouco mais, e depois, nos outros 6 meses, ela faz os trabalhos. Quem não pode pagar, tem tanta coisa de graça, né? Aqui assista os vídeos. Quantos tem? 4 por semana. Tudo gratuito. São informações. É claro que daí você tem que fazer a tua parte. Se você vai fazer uma jornada, a parte principal é a Dinara que faz. Você só faz a tua parte, que é a inscrição, e se alinhar. Né? Querer. E quando nós queremos, o universo nos dá as orientações. É verdade que o universo não dá nada e não tira nada, mas ele troca o tempo todo. Se eu quero alguma coisa, eu dou alguma coisa, o universo dá a parte dele e nós completamos o desejo, a necessidade. Hoje eu estou aqui apenas como um mensageiro, eu não faço parte do trabalho da Dinara, porque nós andamos aquele tempo juntos, mas hoje eu faço o meu trabalho, ela faz o dela, porque é assim que funciona. As encruzilhadas da vida determinam rumos novos e cada um segue a sua estrada. Neste momento de transição e renovação, quantas vezes falamos, é preciso ampliar também as nossas capacidades energéticas. E a nova era de Aquário nos convida a um compromisso profundo com a autorresponsabilidade, instigando-nos a não terceirizar nossos destinos, mas assumir o leme das nossas vidas com maturidade e inteligência emocional. A autorresponsabilidade é fundamental para este momento de ascensão planetária, de ascensão das almas, e ela faz com que você possa refletir sobre as suas escolhas, quais os padrões que se repetem na sua vida. A autorresponsabilidade começa com a disposição de olhar para dentro e entender como as suas ações impactam o seu caminho. E vamos entender então que quando nós curamos nossa linhagem ancestral, nossos descendentes, e contribuímos com a Mãe Gaia. E em vez de apontar dedos ou culpar circunstâncias externas, vamos perguntar a si mesmo, a cada um de nós, qual é o meu papel nesta situação? Esta mudança de perspectiva é o primeiro passo para a transformação. Desenvolver uma consciência ampliada sobre cada pensamento, cada sentimento, cada ação é muito importante, é essencial para tomar decisões que estejam alinhadas com os seus valores espirituais. Aí você se pergunta, eu estou em sintonia com a minha verdadeira essência? Este capítulo da autorresponsabilidade vai fazer com que você possa mudar, inclusive, hábitos, manifestar a tua melhor versão, criar a vida que realmente deseja. Ser proativo, buscar ativamente oportunidades, aprendizado e crescimento. É preciso ver e aceitar
as nossas experiências. Quantas vitórias você já teve? Obviamente também teve os seus fracassos, mas tudo isso somou para a tua consciência chegar a esse ponto. Você está pronto? Cada experiência, positiva ou negativa, sempre foi uma oportunidade valiosa de aprendizado e evolução. Ninguém chegaria até aqui se não tivesse passado pelas experiências que cada um passou. Se você está aqui é porque você chegou aqui. Então, se você tiver interesse em fazer essa jornada também, aproveite a oportunidade, porque agora tudo vai se afunilar, como eu disse antes, para passar pelo buraco da agulha. Vamos precisar estar afinados. Afinados com a energia que está chegando. E olha que está vindo coisas por aí. Então, se você se inscrever na jornada da cura quântica interior, nesse capítulo da autorresponsabilidade, você vai entender que você entrou num espaço acolhedor, celebrativo e de aprendizado coletivo, onde cada voz, cada experiência é muito valorizado. É claro que nem todos vão poder participar, a gente sabe das dificuldades financeiras de cada um, mas aquele que tem condições, aproveite e experimente. Experimente algo novo, algo diferente. As inscrições começaram ontem ainda, 19/9, e vão até o dia 7/10. É um prazo curto. É preciso não deixar para a última hora, senão pode esquecer. Eu não vou avisar novamente, porque eu não quero tomar o tempo aqui de ninguém. Mas aproveite a oportunidade, ou pelo menos agende para não esquecer as inscrições, 19/9 até 7/10. E depois de dado esse recado também, então eu encerro o áudio de hoje e vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.